vez tivemos um problema gravíssimo de rebelião na Fundação Casa em quase todo o estado de São Paulo. O epicentro foi ali na zona leste de São Paulo, no Tatuapé, onde existe a maior Fundação Casa do país, e que 220 jovens conseguiram sair de lá pulando muro, depois de uma rebelião, uns saíram tranquilos pelo portão da frente, enfim, tivemos ali 220 fugas. Em todo o Brasil, passaram de 1.000 fugas no mesmo dia. No mesmo dia, tivemos no Rio de Janeiro arrastões na cidade, nas avenidas, nas ruas, nas travessas, pessoas que entravam na rua em grupo, 20, 30, fazendo ali os seus roubos, o seu arrastão. E também no último domingo, na praia, principalmente na praia de Ipanema, nós tivemos grandes arrastões na areia. O que é que está acontecendo com a segurança pública desse país? Será que ninguém ainda parou para pensar que o sistema atual é 100% equivocado? Que estão atacando a causa no lugar errado? Que estão buscando culpados de uma situação em que os verdadeiros culpados são aqueles que nunca se importaram em resolver um problema tão grave quanto o da violência e quanto do menor infrator? O ECA, que deveria servir para atender o jovem carente, necessitado, que precisa de uma vida digna, tem sido usado quase que exclusivamente para tratar do menor infrator, de tantos que são e de tantos que continuam sendo. Lazer nesse país para o jovem praticamente não existe. Trabalho é proibido até os 16 anos. Educação, muitos fazem da escola um ponto de alimentação e depois acabam saindo para a vida. Orientação em casa, muitos sequer conhecem o pai. Alguma coisa tem que ser feita. É hora de nós juntarmos as nossas autoridades, é hora de nós ajuntarmos as autoridades eclesiásticas, é hora de nós ajuntarmos as autoridades judiciais para uma grande conversa, um grande debate e ver onde é que nós erramos. Onde que nós erramos? Eu não sei, mas que erramos muito na forma de fazer política judiciária nesse país. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Lá do Facebook/Do Jeito do Jonas e no YouTube, você colocando lá Jonas Grebe, você pode assistir a esse programa e a outros. Temos mais de 1.000 programas já na internet e no YouTube. É só você ir lá e pesquisar, tem todo tipo de entrevistado, todo tipo de conversa, vai valer a pena você matar saudade. Muito bem. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade, um professor que estava me confidenciando aqui fora do ar, que ministra 60 aulas em média por semana na rede pública, na rede privada aqui do Guarujá. Muito me honra com a sua presença, o professor Walter Batista. Que honra recebê-lo aqui. 60 aulas, professor? 60 aulas, Jonas. Por semana, manhã, tarde, algumas noites também. É o normal de um professor, né? Que não é, professor? Precisa, neste país, infelizmente, né? O normal de um professor que precisa trabalhar... Não, tem escola privada também. Se fosse só no setor público, não poderia chegar a esse número, né? Existe uma limitação. É assustador. Porque, professor, desculpe, mas o senhor precisa preparar uma aula. Sim. O senhor precisa corrigir uma prova. Sim. O senhor, de repente, tem que conversar em separado com o aluno ou com o pai de aluno. Também. E que horas faz isso? Faz isso durante o período em que você tem alguma disponibilidade de horário, né? É necessário trabalhar, é necessário fazer tudo isso que você falou, preparar aula, corrigir prova, dar atenção para os alunos hoje com as tecnologias de informação e conhecimento, né, as mídias sociais, está disponível em alguns momentos também para dar atenção para as dúvidas dos alunos, tudo isso se faz necessário. Então o tempo para a gente é bem precioso, né? Um professor hoje, infelizmente, pela remuneração ser muito baixa no nosso país, ele precisa trabalhar em mais de um emprego. Essa é uma realidade da grande maioria dos professores no Brasil. Essa parte de correção de prova, essa parte de preparação de aula, isso não é remunerado? É remunerado dentro do salário, né? Na escola privada paga-se um percentual sobre o valor da hora-aula, né?
para que você faça esse tipo de trabalho. E no setor público a gente tem, aqui em Guarujá e nas demais cidades da região já se conseguiu chegar a esse ponto, na rede estadual ainda não, mas a gente tem a proporcionalidade de aulas, né? 2/3 das aulas com os alunos e 1/3 é o tempo que a gente é remunerado para preparar essas atividades. E quantas horas sobra para o descanso ou para estudar, para melhorar, para conhecimento? Sobra alguma coisa? Sobra, né? A gente tem os finais de semana, os períodos de férias, os recessos. Deixa eu refazer a pergunta, acho que ela não foi bem feita. Quantas horas por dia de ocupação? Eu trabalho em média 10 horas por dia. Em média? Em média. Isso em sala de aula? Em sala de aula e fora? E circulando, né? E fora? Eu conto esse tempo também de circulação de uma escola para outra. 10 horas, né? Circulação, mas e fora? Quanto tempo de preparação? Aí depende do período, né? Depende da época. Quando está em época de fechamento de notas, aí a gente várias vezes a madrugada para fechar nota, corrigir provas. Tem que corrigir uma por uma das provas? Sim, tem que corrigir uma por uma. Não em algumas matérias, né? Na minha matéria é mais difícil, né? Porque as provas em geral, elas são dissertativas, né? Na área de geografia, que é a disciplina que eu leciono, então o aluno ele escreve a resposta, eu tenho que ler, tenho que corrigir, comentar, para poder dar uma devolutiva para eles. Qual né? seria o ideal, professor? Hoje? Número de aula, certo? O ideal seria poder trabalhar em apenas uma escola em um período para ter um período livre. Quantas? Em vez de 60, 30 horas, 32 horas em sala, né? 40, 42 horas de trabalho por semana, como qualquer trabalhador normal, com um salário justo, digno, esse seria o ideal. E por que o professor não ganha dinheiro no Brasil? Professor? Infelizmente... Por que o salário é baixo? Infelizmente, porque não se valoriza a educação no Brasil, né? No discurso, a gente num programa anterior já conversou bastante. Eu falo isso sobre isso, né? O Brasil não gosta de educação. O discurso é uma coisa, a prática é outra. Quando se fala que valoriza a educação, que o Brasil é uma pátria educadora, se esquecem que os profissionais da educação não são valorizados, não apenas na remuneração, mas nas condições de trabalho, né? Começou a crise, o primeiro corte da presidente Dilma nesse ano, o primeiro corte foi 11 bilhões de educação. Foi sintomático, o primeiro. Poderia ter sido o quinto, o sexto, o sétimo, não, foi o primeiro. Porque é uma visão, né? Porque é o maior orçamento, né? Quando se fala em educação, se confunde a necessidade de educar essa pátria, esse país, as pessoas, porque não se educa uma pátria, se educa as pessoas. Você estava falando agora da questão da violência, né? E a gente não tem um país violento, a gente tem pessoas violentas dentro desse país, e a abordagem ela é muito mais institucional do que pessoal. Então, quando se fala em educação também, a verba que chega para a educação é muito grande, mas o dinheiro que chega para as pessoas que trabalham com educação é muito pouco. Então, na hora de cortar, eles cortam a verba da educação, e é sintomático isso, né? Porque a educação e a saúde são as áreas em que você tem a maior atuação do Estado, são áreas que deveriam ser as prioridades do Estado, mas que infelizmente ficam sempre em segundo ou terceiro plano na prioridade, mas em primeiro plano na hora do corte. Nós tivemos aí nesse último final de semana os arrastões no Rio de Janeiro, tivemos as fugas em São Paulo, na FEBEM, mais de 1000 menores fugiram, escaparam, saíram, sei lá o nome que se dá para isso, né? Porque eles não são presos, então acho que não fogem, eles saem, né? Sei lá. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: os arrastões, as fugas, a FEBEM lotado, tudo isso é falha da educação? É falha da educação? Eu acho que é falha da sociedade, Jonas. A educação falha assim como falham as demais instituições. Falha o Estado, falha a polícia, falha a justiça, falham as famílias, falham as igrejas, falham as religiões de modo geral, assim como a educação também falha. As escolas, os professores, aí no caso os a educação seria só um dos componentes? Não é o principal. Um dos componentes, talvez seja um dos mais importantes, mas ele não supera, por exemplo... Porque a minha pergunta seguinte seria, que se melhorar a educação, diminui isso? Não. A tendência é diminuir isso, porque a educação só vai melhorar quando esses outros entes, esses outros atores também melhorarem. Hoje a gente vive um dilema na educação que é a ausência da família. E se a família melhora, a educação melhora. Então há aí uma cadeia bastante proativa, né, que precisa ser acionada, né? É uma reação em cadeia mesmo. Se a família melhora, a educação tende a melhorar. Se a educação melhora, vai contribuir para que a violência diminua. Então eu acredito que a gente tem muita coisa a fazer. A ideia de discutir esses problemas a partir de um pacto da sociedade, é fundamental, porque a gente vive hoje um dilema que é o de transferir responsabilidades. Sempre a culpa é do governo, a culpa é do outro, a culpa é do vizinho, nunca a culpa é da gente.
né? Mesmo na educação, a gente sempre fala que a culpa de não aprender é do aluno. E ele é a vítima desse processo, né? Claro que existem muitos problemas que são causados pela pressão que não é feita mais sobre esse aluno em termos de cobrança, dentro de casa, da família, e ele acaba se acomodando, mas ele é a vítima. Apesar dele também ter uma parte da responsabilidade, à medida que ele vai crescendo, ele vai também sucumbindo, né, a essa ideia de ter que dar um resultado, de correr atrás, porque a vida não vai dar nada para ninguém, se as pessoas não correrem atrás e conquistarem e alcançarem, elas não vão conseguir, né? E a gente fala muito isso nas salas de aula, e muitos colegas às vezes falam assim, não, o aluno não quer saber de nada. Mas peraí, mas o que eu também estou fazendo para tentar mostrar para esse aluno que ele precisa saber de alguma coisa? É um trabalho cansativo, que não vai ser resolvido do dia para a noite, que vai demorar muito tempo para essa solução ser encontrada, né? Mas, professor, você tem dentro de uma sala de aula quantos? 40 alunos? Ah, depende da sala de aula. Tem uma sala com 25, 35, com mais de 40 alunos, né? Eu tinha sala. A média seria quanto? Em média, 35 seria alunos. Bom, tá bom. Então vamos dizer que vamos supor que nós tivéssemos 35. Com toda a dificuldade que o senhor colocou, desses 35 vai ter 3 ou 4 ali que serão casos perdidos. Se eu estiver falando bobagem, o senhor me corrige, mas casos perdidos. E tem 3 ou 4 ali que vão se transformar em grandes cidadãos, em grandes líderes, alguns em grandes empresários. Por que essa diferença? Há muitos fatores, né, que podem contribuir para a formação de uma pessoa. Se a educação da escola é igual para os 35, por que uns têm um aproveitamento, outros têm outro? Eu não parto do princípio que tem gente mais inteligente do que o outro. Acho que tem gente mais esforçada, gente mais interessada, gente mais inteligente, eu não acredito. Acho que as pessoas têm mais ou menos o mesmo nível. Eu não sei se nessa condição de inteligência por quantidade, né, mais ou menos. Sim. Né? Eu acredito que tem muitas condições para a aprendizagem que às vezes na sala de aula elas são determinantes. Por exemplo, um aluno especial nessa mesma sala de aula, né, a inclusão de alunos, que é uma realidade hoje, uma conquista, aliás, né, da nossa sociedade, e que também tem um impacto grande na questão do resultado, né? Se o aluno não tem para ele o apoio necessário, como ele vai evoluir junto com os outros? Então a gente tem muito isso, né? Essa questão, por exemplo, da inclusão, alerta para essa perspectiva, né? Todos entram com as mesmas condições? E o que ele tem em casa, né? Que tipo de apoio que ele tem em casa? A condição é a mesma? De onde ele veio? Que tipo de formação ele teve até o momento que ele chegou na minha sala de aula? Foi a mesma oportunidade dada para todos? Não é assim, né? Então, infelizmente, na educação, a gente precisa ter muito cuidado com o resultado que a gente espera. A expectativa de aprendizagem, ela tem que ser adequada para cada realidade, para cada sala de aula, para cada grupo de alunos, às vezes para cada indivíduo, né? O potencial que cada um tem, inclusive nas teorias que a gente tem, por exemplo, das inteligências múltiplas, ele pode ser expert, excelente, o melhor numa área diferente daquela que eu tenho expectativa que ele seja. Pode ser um excelente músico, um excelente jogador de futebol, ele pode ser um excelente pensador e não apenas aquilo que a escola espera que ele seja, que é um excelente aluno. Né? Eu espero que ele seja um excelente aluno na escola. Eu tenho uma experiência em casa com a minha esposa, que era professora, hoje é aposentada, mas ela ainda pegou o comecinho dessa questão da inclusão. E ela teve muita dificuldade de ter, por exemplo, 35 alunos numa sala de aula e ter um que veio da inclusão com problemas, ou dificuldades, né? Não problemas, com dificuldades, e que tirava a atenção e a possibilidade de se educar os outros 34, porque você tinha que dar muita atenção àquele um. Eu não sei se isso foi corrigido, como é que ficou ao longo do tempo, mas isso dificulta. É uma dificuldade enorme e a maior dificuldade não é só corrigir, é o como corrigir, né? Porque envolve um custo muito elevado, necessário, fundamental, e aí é que entra a questão do dinheiro que não chega ao lugar correto. Gasta-se muito dinheiro com educação, por exemplo, a preocupação com o uniforme escolar. Será que o uniforme é mais importante do que ter alguém ao lado desse aluno que precisa? Então, né? E não tem. Uma boa pergunta. Né? Não tem. Muitas vezes a minha mãe costurava o calçãozinho, costurava a camisa, e nós íamos para a escola bem limpinho e bem arrumadinho. Não é muito mais a estética do que a ética da coisa? Eu tenho um aluno que precisa de um profissional ao lado dele para que ele consiga ter. Aí você teria uma inclusão. Com acompanhamento, a evolução necessária para ele. Mas eu não tenho esse profissional porque eu não tenho recurso. Esse recurso foi gasto talvez com uma outra coisa que a sociedade olha e fala, não, mas isso é importante o uniforme, é importante você dar o caderno para o aluno. Às vezes a família ela faz o esforço, ela compra o caderno.
E para o poder público aquele caderno vai custar uma fortuna. E vai faltar dinheiro, vai faltar recurso para você remunerar bem um profissional, para oferecer uma capacitação, um curso, uma qualificação para ele lidar com esses problemas que estão cada vez mais evidentes dentro da sala de aula. Um aluno especial dentro da sala não é mais a realidade. Eu tenho em salas de aula, algumas delas hoje, mais de 8, 9, num grupo de 30. Eu vou voltar a esse assunto. Né? Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos, porque eu estou aprendendo de educação. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. No intervalo você viu aí falar de Ravena. Ravena, produtos profissionais para salão de beleza. E eu quero dizer para você que lá no Novo Estilo, que fica na Rua Olímpio Sampaio 255 no Parque Anseada, no Guarujá, lá tem produtos Ravena. Vai fazer o cabelo? Vai lá que você vai sentir a diferença dos produtos Ravena. Batendo um papo gostoso aqui hoje com o professor Walter Batista, que sabe tudo de educação, e é óbvio que a gente vai falar um pouquinho de política também, né, professor? Falando de educação, a política interfere muito na educação. O que está acontecendo com o Brasil? A dívida é 70% do PIB, os impostos no alto, no teto, e se falando em CPMF, com pessoas sendo presas, né, principalmente pessoas que até outro dia batiam no peito, eram arrogantes, hoje estão sendo presas, estão sendo algemadas, condenados, como o Renato Duque, a 20 anos de cadeia. 20 anos para quem já tem 70 de idade é ano, hein, professor? E precisam ser presas as pessoas que cometem atos ilícitos, que agem de maneira indecente. Isso vai inibir a corrupção? Eu não sei se vai inibir, mas a gente está vivendo um outro momento, né? Na história do Brasil, no passado, a gente viu muitos escândalos. São tantos escândalos incontáveis. E ninguém nunca foi preso. E a maioria deles sempre passou impune, né? Então a gente está hoje vivendo uma realidade, que é a punição de agentes públicos, muitos deles pesos pesados de estruturas partidárias, que tiveram comando desse país, estão na cadeia, né? Prenderam tesoureiro do partido do governo, prenderam... Dois tesoureiros, né? Ex-ministro da Casa Civil, é o homem forte de um governo. É o segundo nome dentro da cadeia de decisão de um governo, está na cadeia, e preso pela segunda vez. Isso é exemplar para o país, isso tem que ser comemorado. Mais do que a gente olhar para isso como sendo o início de um processo, talvez do fim, né, de uma era, que é a era da corrupção, a gente tem que comemorar como o início da punição daqueles que cometem atos ilícitos, se utilizando de cargo público para roubar o povo, porque o dinheiro que eles estão roubando é o dinheiro do povo. É o dinheiro que é transferido do bolso do cidadão
para o Estado, para que ele possa entregar serviço público, e o que ele está entregando é riqueza para algumas pessoas. Então, o Mujica, que é o ex-presidente do Uruguai, comunista, né, famoso, e até se tornou, de certa forma, um popstar, um ídolo para muita gente no mundo inteiro, ele diz isso. É impossível você falar que é uma pessoa que acredita na esquerda, no socialismo ou no comunismo, como muitos deles diziam que acreditavam, e ficar milionário como eles ficaram. Né? A estrutura política e partidária desse país ela precisa ser repensada. A gente estava falando aqui, por exemplo, de financiamento privado de campanha. Financiamento privado tem que existir, mas o cidadão podendo doar, porque na hora que uma empresa pega dinheiro e entrega para o político, ela está comprando um mandato, ela está comprando um mandato com dinheiro que não saiu do caixa dela, saiu com certeza dos contratos que essa empresa vai fazer poder público, então isso está errado. E depois vem a cobrança. Não tenha dúvida, e é um sistema que se retroalimenta. Por quê? Do mesmo lugar que saiu dinheiro para doar para esse partido que está tendo seus políticos condenados, saiu dinheiro dessa mesma empresa para todos os demais partidos que estão lá, achincalhando, jogando pedras. Não tem como no caixa da empresa ter entrado dinheiro sujo e ter saído dinheiro limpo para o outro partido. O dinheiro que saiu para os outros partidos foi dinheiro sujo também, porque eles têm a lógica de que não podem botar todos os ovos numa mesma cesta. Então, se tem um risco de perder a eleição com esse partido aqui, eu vou doar também para 2, 3, 4 que tem chance de se eleger, porque aí eu divido o risco. Não é só isso, né? Tem uma coisa também aí, porque você perde a eleição no governo central, mas você ganha no Estado, e o Estado tem obra. Então, quando você doa para 5 ou 6 partidos, se você fizer um estudo, e eu faço isso, eu gosto de fazer isso, você vai ver que todos aqueles partidos que foram muito beneficiados com a doação, todos tiveram pelo menos um governador eleito. Então você, além de você abastecer um governo central, você abastece a periferia, porque você vai precisar de trabalho na periferia. Não tenha dúvida. O problema, Jonas, quando você fala, será que vai acabar com a corrupção? Não vai acabar. A corrupção nunca vai acabar. A pergunta minha é se inibe. Acabar não. Inibir também não acredito que vai inibir, sabe por quê? Porque a estrutura que a Polícia Federal tem, a estrutura que o Ministério Público Federal e também as polícias civil e o Ministério Público Estadual, porque na esfera estadual não é a Polícia Federal que atua, na esfera municipal não é a Polícia Federal que vai atuar, quem tem que atuar é o Ministério Público Estadual, quem tem que atuar é a Polícia Civil. Nesse caso, as estruturas elas também estão corrompidas. A polícia também atua politicamente, a justiça também atua politicamente, a gente tem exemplos disso. Você é um homem que é operador das leis e sabe que nos tribunais as coisas funcionam às vezes pelos, como é que vocês falam? Embargos auriculares, né? Esses embargos auriculares. Tá informado, professor? Você vai lá e conversa com o desembargador, é amigo dele, toma cafezinho, divide o uísque na casa dele. Quando chega na hora dele dar uma sentença, ele vai levar isso em consideração. A gente vive num país que é patrimonialista. Isso é que tem que ser superado. Professor, o povo precisa participar mais da política, tomar a política para si, não deixar esses caras ficarem com o poder que eles têm, porque eles vão fazer sempre do mesmo jeito. São vítimas do sistema. Eles consideram esses políticos presos como vítimas do sistema. O PT, por exemplo, que é o partido que está tendo aí um monte de membros presos, eles se juntaram para pagar a multa dos presos e falaram, eles são vítimas do sistema, não estão errados. Aí tinha um preso que ganhou 30 milhões enquanto estava preso. Eles são vítimas do sistema, sim, mas o sistema está errado, então, porque eu, como cidadão, não posso aceitar que isso está certo. O problema não é que o problema é que não é só o PT. E os outros que fazem a mesma coisa ficam quietos e a população joga toda a culpa num partido só. Tem que prender todos eles. E para isso a gente teria que ter instituições mais sólidas. É para isso que a gente tem que lutar. E eles querem reduzir o tamanho do Estado. Não tem que reduzir o tamanho do Estado. Tem que aumentar. Mas aumentar onde? Onde se pode prender esse bando de safados sem vergonha. Porque tem um monte de político ladrão sem vergonha que usa gravata e é tratado por doutor. Porque o nosso país, infelizmente, ainda é assim. O doutor é aquele que usa gravata e que fala com maior número de verbos, de advérbios, e começa a recitar provérbios, é por aí. Mas o legal é que eles estão indo agora para a cadeia, né? Porque o colarinho branco, ele agora também tem o seu lugar numa cela, eles vão para a cadeia. O povo queria que eles fossem metralhados, né? O sentimento da população é o sentimento de que eles tinham que ser Tem gente que não está conseguindo jantar em restaurante de São Paulo.
Que o povo vai para cima. O povo está indo para cima, não está errado. O que está errado é que só vai para cima de um grupo. Porque os demais se uniram para jogar pedra de um grupo. Não seria porque esse grupo ganhou a eleição e está no comando, e aí se imagina que os outros fazem parte de um agrupamento de quem ganhou, de quem está no centro. Até para justificar um pouco, não seria mais ou menos isso? Eu não sei, talvez seja porque... Por exemplo, eu ganho, o meu partido, a SECLA, ganha a eleição. Ok? Aí nós ganhamos. Aí eu busco 5 ou 6 ou 7 partidos para fazer um grande conluio. Mas quem ganhou fui eu, quem montou a estrutura fui eu, não é por isso que se ataca mais quem ganhou. O PT ganhou a eleição. O PT teve, na minha opinião, e aqui eu vou externar a minha opinião agora, é o seguinte, na minha opinião, o PT teve a maior oportunidade que nunca se teve, que nunca vai se ter, de se transformar esse Brasil. De transformar, de fazer uma sociedade justa, uma sociedade companheira, uma sociedade amiga. E cometeu o mesmo erro que Fernando Henrique Cardoso cometeu quando foi o melhor presidente da história do Brasil de todos os tempos nos primeiros 4 anos. Mas aí, na ânsia de um segundo mandato, vendeu tudo, estragou tudo, jogou tudo no lixo para se reeleger. Se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, ok? E acho que o PT teve, depois do Fernando Henrique, a maior chance da história da humanidade de consertar o país. E foi buscar o quê? Foi buscar Janene, foi buscar... Está todo nome que já morreu, muitos deles já morreram, mas foi buscar o que há de pior na sociedade para compor o governo. Estou errado? O problema é o sistema político. Teve a maior chance de mudar o sistema político. Eu lia hoje um artigo em que se falava da amizade de Fernando Henrique e Lula, e que na Constituinte de 88 eles prepararam a Constituição brasileira para que Lula fosse presidente e Fernando Henrique o primeiro-ministro. Eles tinham um nível de relacionamento, de proximidade tão grande que no governo do Lula, inclusive, quando se cogitou a possibilidade da cassação e do impeachment do Lula, foi com o Fernando Henrique que o Lula sentou para apaziguar as coisas e não trazer essa questão para discussão. E na política, esse tipo de relacionamento, ele vai se perdendo, porque os interesses pelo poder vão se tornando mais importantes do que os interesses em prol da nação. O Lula teve, como você citou aí, para você, o Fernando Henrique foi o mais importante. Nos primeiros 4 anos Para mim, o mais importante foi o Lula pela inclusão social que ele conseguiu no nosso país, pela superação da miséria, pela redução da pobreza, nos patamares que a gente tinha no Brasil e que hoje a gente não tem. Eu acho que o somatório dos governos são conquistas para o nosso país. Mas o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso foi pífio. Terrível. Foi terrível. Né? O primeiro foi bom. Quando ele fez, não existia Bolsa Família, mas existia o Vale Gás, existia uma série de projetos sociais. Quando nós recuperamos a moeda do Brasil, o Brasil vinha quebrado. A estabilidade econômica. Houve a estabilidade econômica. A estabilidade econômica. Aí o que ele faz? Pela possibilidade de mais um mandato, que até acredito que não é a pessoa, é o grupo em volta que quer, a ânsia de poder. Sérgio Guerra falava, nós viemos para ficar 20 anos, você lembra disso? Sim, né? Não só ele, né? Todo o grupo falava. No fim não ficou nem 2, porque morreu, né? Quer dizer, as pessoas também não se dão conta que morrem. Não adianta, pega. Louco, essa noite pedirei a sua alma, tem uma parábola de Cristo que conta isso. Então, de repente, Fernando Henrique, pelo segundo mandato, fez o que fez e jogou tudo no lixo, rasgou a própria biografia. E eu vejo que o PT com o Lula teve a chance de mudar a história do Brasil. E a minha grande decepção, e a minha bronca, e a minha mágoa, e que eu vou pra cima e eu brigo é por isso, porque jogaram no lixo uma chance de resolver a vida de um país de 200 milhões de habitantes por um projeto de poder, professor. Também de pessoas que estão em volta e que não querem largar o osso. O projeto de poder em qualquer esfera é ruim, mas a política... O modo como a nossa política se constitui é o grande problema da nossa democracia. A gente precisa mudar a política. E para mudar a política, a gente precisa fazer com que as pessoas tomem parte dela. Que o cidadão faça parte da política. Mas não é cultural no Brasil. Não apenas se candidatando. Não apenas se candidatando, porque quando a gente fala disso, dá a impressão de que as pessoas têm que se candidatar, se eleger. Não é isso. Participar da política é cobrar, é saber qual é a função de cada um, é olhar para que não aconteça, a gente tem que tomar conta, não é orar e vigiar, e não é isso? A gente tem que vigiar, não adianta só ir lá e votar, é votar e vigiar, tomar conta deles, para que eles não façam as coisas erradas. Porque a imprensa tenta ajudar, mas ela também manipula a informação de acordo com os interesses de cada grupo. Claro. E quem não manipula os interesses é a sociedade,
que é a mais interessada que as coisas deem certo. Pega a verba de publicidade do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, as grandes estatais, pega nos estados, Sabesp, Eletropaulo, vai pegando. Tudo isso joga onde? Na mídia. Joga verba de publicidade na mídia com uma única intenção. Fala, olha, se você me criticar, eu corto a verba. É assim que funciona, né? Então, a gente, sabendo desses mecanismos, a gente tem que criar o nosso. Tem que participar mais das associações de moradores, construir a sociedade a partir do seu bairro, da sua rua. Mas não é cultural, professor. Mas essa cultura. Mas a gente tem que construir essa cultura. É através da educação que a gente vai conseguir alcançar esses resultados. As pessoas estão aprendendo. Eu acho que a tecnologia hoje, ela é muito útil para isso, porque a velocidade com que a informação chega nas pessoas é muito rápida. Elas precisam estar instrumentalizadas para poder lidar com a informação da maneira correta e saber o que fazer com ela. Então eu acho que aí a gente vai conseguir mudar o país em que a gente vive. Corrupção não vai acabar, mas ela pode se tornar um grande problema para quem escolhe esse caminho. E eu costumo dizer que todo governo sempre comeu uma folha aqui, uma folha ali, uma folha lá. De repente comeram a raiz da árvore, professor, aí a árvore morre. Professor, foi quase uma conversa de botequim, que maravilha. Eu preciso de mais conversas assim, porque realmente nós precisamos começar a mudar a história desse país. E você começa a mudar a história desse país dentro da sua casa, melhorando a tua família, na tua rua, melhorando os seus vizinhos, no teu bairro, melhorando a sua comunidade, na sua cidade, melhorando as coisas que dizem respeito a todos os moradores da cidade, qualidade de vida, segurança, um melhor trato com os nossos jovens que estão começando sem nenhuma perspectiva e que acabam cometendo pequenos delitos, porque é muito mais fácil cometer um pequeno delito do que buscar uma força que não existe para lhe ajudar a vencer na vida. Precisamos transformar e vamos transformar conversando, comentando, discutindo, colocando ideias. É a única forma. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. 30 segundos para falar tchau. Não, eu só agradeço a oportunidade. É sempre um prazer vir aqui, Jonas. Quero que venha mais vezes. Sempre que convidado, farei um esforço para estar aqui. E agradecer também a tua audiência, né? As pessoas que têm a paciência, né? E nos emprestam o seu tempo para trocar ideias com a gente, ouvindo e refletindo sobre tudo que a gente fala aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Walter Batista. Uma honra muito grande recebê-lo. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.